Galera, dessa vez o Makoto se superou. Ele não entrou na luta contra um oponente só, mas contra todo mundo. A galera da raça demoníaca, Rona, Io, a Sofia, ele simplesmente mandou geral vir pra mão. Vambora, porque um inimigo a mais, um inimigo a menos, não vai fazer diferença pra ele nessa luta, cara. E aí é que ele prova o tamanho do poder do cara. Algo que realmente era uma parada absurda, que permitiu ele lutar contra esse tanto de gente forte aí e ao mesmo tempo ainda sair de boa dessa luta. A pancadaria rolou pra todos os lados, né? Pancada comeu solta ali e a gente vai ver isso tudo acontecendo agora, mano. Então vem comigo e vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, como a gente tinha falado no último vídeo, quando o Makoto já estava confrontando ali o Io, a Sofia acabou de entrar no campo de batalha. Ele sentiu que o olhar do Io por trás dele estava grande também, e aí ele pensou, porra, ferrou, meu traje tá destruído. Pelo menos ele conseguiu sair ileso dessa parada, mas o traje não. A Sofia era sempre uma pessoa muito interessante, com aquele sorriso feroz, a espada absurda que o Makoto se lembrava muito bem, e mesmo sabendo dessa situação, né, vendo tudo com o Sakai dele, a sensação de encarar a Sofia pessoalmente era bem diferente. O lance é que assim, o Makoto tinha uma grande expectativa de que ele pudesse ser morto ali por um tal de diabo, né, porque ele não sabia que ele era o cara conhecido como o diabo. Tanto que ele ficou surpreso quando mencionaram que não matou o herói do Império, apesar de ter tido a chance de fazer isso. E isso só complicava mais as coisas ainda com a deusa, que certamente não ficaria feliz com essas coisas. A sede de sangue nos olhos da Sofia estava no limite agora, sendo que ele precisava se concentrar mais do que quando ele lutou contra o Io. Então, pô, o negócio ia ficar sinistro, ou então ele seria ferido. Só que ela já declarou a intenção de matar o Makoto. Não tem inimigo mais hostil pra ele do que a Sofia, então ele teria que se concentrar ao máximo e só precisava voltar vivo. Apesar de qualquer coisa ele poderia sofrer danos, mas voltar vivo, isso era o que importava. Quando ele estava prestes a atacar, uma voz interrompeu ele. A Rona apareceu surpreendendo o Makoto. E parece que a sorte toda do Makoto tinha sido para o outro lado, que não estava junto com ele nesse momento. Porque pensa só, o cara encontrou com a deusa, o cara encontrou com a Hibiki, com a Sofia e agora a Rona voltou. É, meu amigo, é como se ele estivesse recebendo uma mão cheia de cartas ruins ali, jogando Uno, sacou? Só carta cagada. E o Makoto começou a questionar por que ele estava na capital e por que ele estava enfrentando o Io e a Sofia, revelando que ele fez um acordo com a deusa e que ele estava tentando salvar o herói do reino para poder derrubar a Estela no final das contas. A Sofia então começou a insinuar que o Makoto era um peão da deusa, o que irritava ainda mais ele. E a Rona, lembrando da promessa de encontrar o Lorde Demônio, questionou as ações do Makoto contra a raça demoníaca. Ele até tentou explicar que a promessa dele não incluía atrapalhar o lado dos demônios e que, na verdade, o que ele tinha que fazer era proteger o herói e tomar Estela. Isso não significava matar todos os demônios no final das contas. E a Rona pareceu entender, só que ainda tentou negociar de alguma forma. Ela ofereceu apoio aos negócios do Makoto em troca dele se retirar, mas não tinha como, porque ele tinha feito a promessa com a deusa, ele teve que recusar. Mano, é prioridade dele, né? Porque a deusa poderia simplesmente fazer qualquer coisa, ele não imagina, né? Que ela poderia fazer com ele. E a Rona tinha que levar o Io retornando para a base demoníaca, evacuando a Fortaleza Estela, para poder evitar sacrifícios inúteis, cara. Tanto que a Rona mencionou que a Sofia ela obteve um poder superior ao poder de um humano e começou a questionar se conseguiria lidar com isso. Respondendo que já foi acusado, inclusive o Makoto, de violar um bom senso muitas vezes, né? E assim, nessa hora ele convidou a Rona a se juntar a essa luta se ela quisesse, porque nessa ocasião, 2, 3 inimigos não ia fazer a mínima diferença pra ele. Ele tava se preparando pro confronto, meu irmão. Até com o Lancer junto com a Sofia lá. Só que aí, beleza, o Lancer foi para um outro lugar e o Shiki daria conta dele. Então, o Makoto só ia ficar ali com a Rona, com a Sofia e com o Io mesmo. Então a magia dele estava sendo liberada na hora, mostrando todos os frutos do treinamento do Makoto durante todo esse tempo. Ele queria testar os limites que ele tinha do próprio corpo contra esses inimigos, sacou? Então a Rona ficou furiosa com o Io por usar a técnica do sinal rosa sem permissão, deixando o Raft para segurar ele. O Io justificou que ele não podia deixar essa responsabilidade só para os seus subordinados e que o Raft concordou com ele em usar isso. O Io achava que se ele conseguisse derrubar o herói, deixaria um legado no final das contas, já que a heroína tinha se mostrado mais forte do que ele esperava. A gente está falando da Hibiki. Só que a Rona ficou muito chateada com o Io por ele arriscar a própria vida e questionava a lealdade dele com os demônios. O Io nessa hora pediu desculpas, mas estava claro que a situação era mais séria do que parecia. Quando o efeito ali do sinal rosa desapareceu, a Rona perguntou se o Io tinha alguma mensagem final, mas ele explicou que ele não tinha certeza se ele ia morrer ou não.
aquela amiga da Hibiki, ela morreu por conta do sinal, mas ela era um humano, né? Um demônio já são outros 500. E esse negócio até deixou a Rona mais irritada porque ele não explicou direito como as coisas funcionavam desde o início. Enquanto isso, a Sofia começou a rir só observando essa cena. Ela estava animada com o fato do Yoh não ter conseguido causar dano o suficiente e decidiu que precisava usar toda a sua força contra o Makoto. Mesmo assim, a Sofia continuava apontando a espada para o Makoto sem se mover, ela ainda não tinha atacado não. É muita falação, né? A Rona olhou para o Makoto e pela primeira vez parecia que ela tinha um certo respeito no olhar direto para o Makoto. E a Sofia, sempre imprevisível, começou a falar sobre o famoso Diabo, revelando que tinha lembrado o nome do Diabo que ela tinha enfrentado. E de repente, ela chamou o Makoto de Diabo Raidou, avançando direto com a espada iluminada num vermelho lá para cima do Makoto. O Makoto não entendeu nada. Eu sou o diabo, então, no final das contas, foi quando ele descobriu essa parada. Ele ficou surpreso, conseguiu recuperar a compostura a tempo dele enfrentar a Sofia. Os ataques dela eram muito rápidos, imprevisíveis, mas ele estava preparado para tudo. E ele bloqueou o ataque dela e percebeu que estava usando novos elementos desde a última vez que os dois lutaram. Como, por exemplo, o Sakai e o fortalecimento, ele sentiu o poder mágico se espalhando pelo corpo, pronto para o confronto final com a Sofia. Só que, galera, não era o confronto final total, né? A batalha estava só começando, irmão. E ele sabia que ele tem que usar tudo que ele aprendeu para ele conseguir sair vivo. Então o Makoto se preparou para bloquear a próxima investida da Sofia, que vinha com a espada da lâmina do dragão, envolta em chamas ali. Era um golpe que ela esperava que matasse o Makoto de uma vez só. E ele sabia que o Yoh e a Rona estavam atrás dele, todos apreensivos. O Yoh parecia estar sempre medindo a possibilidade de uma frente conjunta ali, né, sem atrapalhar a Sofia, mas lutar contra o Makoto. E a espada da Sofia ficou mais longa ainda, começou a brilhar com uma luz forte, absurda. Ela estava como? Determinada a testar o ataque dela e expor o truque completo do Makoto. Quando a espada dela veio direto na direção do Makoto, foi quando ele só observou. A espada bateu com o poder mágico dele, né? E aí, mano, começou a se envolver num impacto ali que gerou uma explosão. A Sofia ficou surpresa e se perguntou se o poder mágico do Makoto já estava construído na forma de Human, tá ligado? Até o Yoh ficou impressionado, reconhecendo a verdadeira armadura do Makoto. Ele sabia que o método dele permitiria uma grande quantidade de poder mágico, algo simples e eficiente, tá ligado? Mesmo que fosse descoberto no final das contas, era tranquilão. E o corpo do Makoto estava cercado por aquela silhueta de metade superior de um corpo humano, um pouco maior do que o Yoh, que tinha sido criado pelo poder mágico dele, aquela armadura de poder mágico que a gente viu. Não importa se ele seria descoberto ou não, porque ele continuava sendo eficaz contra os ataques surpresas, porque aquilo ali defendia, era muito difícil de penetrar. A Sofia ficou perplexa com essa defesa e não estava conseguindo acreditar que ele tinha uma outra habilidade defensiva forte assim. Ela nunca tinha visto uma parada assim antes, assim como nenhum dos subordinados do Makoto tinha visto, ninguém desse mundo viu. Então ele explicou que ele poderia materializar o poder mágico dele e desenvolver ele no seu estado natural, com a única desvantagem de não poder tornar ele invisível, né? Porque ficava aquela parada laranja em volta dele. Mesmo assim, ele tinha métodos para ocultar isso aí. E a Sofia ficou ainda mais surpresa percebendo que o ataque dela não causou absolutamente nenhum dano. E detalhe, o Makoto nem sabia que ninguém desse mundo sabia disso, tá ligado? Ele não imaginava. Era uma técnica completamente abandonada nesse mundo, uma técnica antiga. A Rona até tentou explicar que estava dando um atributo físico ali ao poder mágico dele, algo que poderia revolucionar a defesa dos magos no geral. O Yoh ficou muito impressionado com a possibilidade de trocar golpes com a forma física de um poder mágico. Só que a Rona destacou que essa técnica é ineficiente e muito custosa, tá ligado? Isso para pessoas normais. Ela comparou isso a usar ouro para fazer uma moeda de cobre, né? Enfatizando que a materialização do poder mágico era muito desequilibrada de uma forma anormal. Só que tem um espaço para pesquisa na mudança de substâncias específicas do poder mágico e tudo mais. Com tudo isso mais esclarecido, era a vez do Makoto agora de atacar. Para ele, se ele tivesse dificuldade em usar o poder mágico dele de forma adequada, essa habilidade abriria um mundo de possibilidades para ele. Ele estava pronto para enfrentar a Sofia, o Lancer e superar os maiores traumas que ele teve no passado. E aí, quando ele foi, a Sofia se esquivou do golpe do corpo dele com o poder mágico, né? Saltando para perto do Makoto e dando vários ataques rápidos com a espada dela revestida de luz vermelha. Mesmo que os golpes dela fossem fortes, nenhum atingiu o Makoto. E ele reconheceu que estava usando o poder dos dragões a partir dela, provavelmente emprestado de algum dragão superior. Quando a Sofia desapareceu da vista do Makoto, ele suspeitou que ela estivesse usando o seu teletransporte, só que parecia diferente dessa vez, como se ela usasse o poder de um dragão das sombras. Então ele sentiu a presença dela no ar, na diagonal vindo da frente dele, e aí do nada ela preparou um ataque de longa distância.
Só que uma esfera vermelha que saiu do peito dela se transformou num laser e simplesmente o Makoto conseguiu parar e esmagar esse ataque com a mão daquele corpo de poder mágico dele. A Sofia não tava entendendo nada, irmão. O golpe carregado com um Crimson Light Akari dela, tá ligado? Um poder absurdamente forte não funcionou. Ela então parou diante dele mais uma vez e começou a olhar, com aquele olhar, tipo, cara, não é possível. Como é que ele conseguiu essa técnica de materialização do poder mágico? Ela voltou a atacar de novo, só que o Makoto rebateu, lançou o próprio ataque dele, e apesar de evitar o punho dele, né, a Sofia, ela bloqueou um ataque surpresa com a espada, mostrando uma intuição incrível que ela tinha. Mesmo assim, o corpo mágico do Makoto não servia só para defesa, mas também para fortalecer os próprios feitiços dele. Então ele manteve o poder mágico ao redor, ajustando o corpo dele, o foco total com o Sakai, para poder usar a percepção. E aí ele preparou uma pequena área, né, criando várias bolas do tamanho dos dedos dele, começaram a flutuar na frente do corpo, né, por causa do poder mágico, e a Sofia percebeu que ele estava preparando um mecanismo de defesa. Mas não era só isso. Essas bolas disparavam ataques muito semelhantes a lasers com várias direções, forçando a Sofia a teletransportar para evitar os feixes de luz. Só que o teletransporte dela tinha algumas limitações de distância, e o Makoto sempre encontrava ela escondida com o Sakai, então todos os feixes de luz mudavam a direção, se curvando ali nas montanhas e tal, fazendo escombros até achar onde ela estava escondida. Uma explosão aconteceu então, e quando ele virou para encarar o Yo e a Kona, o Yo estava em postura de combate, indicando que a luta deles ainda não tinha terminado. Só que ele avisou que tomaria medidas adequadas se ele interferisse na luta contra a Sofia. Do nada, irmão, a Sofia saiu da fumaça. Aparentemente ela estava ilesa com todos os ataques e mostrou uma capacidade de regeneração mais do que absurda. O Makoto sugeriu que chamasse o Lancer, só que ela mencionou que estava sendo impedido lá pelo servo do Makoto. Então, lógico que o Makoto decidiu honrar e finalizar essa batalha. A Sofia, invocando o poder dos 4 dragões superiores agora, estava pronta para essa luta final. E o Makoto estava intrigado com as palavras dela. Ela falava sobre comer o poder dos dragões superiores, algo que tornava ela incrivelmente poderosa porque ela absorvia esses poderes. E já tinha assimilado o poder de 4 dos dragões e estava se gabando por ser a mais forte entre os aventureiros por conta disso. A ambição dela não parava por aí. Ela queria devorar mais 2 dragões superiores, e aí, nesse momento, ela se tornaria mais temível possível. Enquanto o Makoto refletia sobre esse poder da Sofia, ela continuava explicando que com esse poder, ela com certeza poderia destruir até um país inteiro se ela quisesse. O Makoto perguntava se realmente era possível fazer isso com só esse nível de força. E a Sofia parecia convencida e comparava o poder dela ao poder do Yo, que também era capaz de destruir um pequeno país. Observando essa transformação aí da Sofia, o Makoto notou que o poder dela agora estava se manifestando fisicamente também. Escamas começaram a surgir da pele dela, as unhas começaram a se alongar, os olhos mudaram, se tornando mais parecidos com um dragão menor, tá ligado? O Makoto ficou cético sobre a capacidade da Sofia de derrotar os dragões ainda mais poderosos, como o caso de Shen e da Ruth também. A Sofia, no entanto, estava determinada e queria obter as informações do Makoto antes de matar ele. Então, ela foi lá e lançou o ataque utilizando uma escuridão negra que parecia enfraquecer o seu oponente. Mesmo com a força crescente da Sofia, o Makoto contra-atacou ainda várias composições mágicas que ele usou, só que ela continuava se regenerando e persistindo nos ataques. Enquanto isso, o Yo também entrou na batalha atacando o Makoto por trás. Só que o Makoto, preparado com a percepção expandida dele, parou o ataque surpresa do Yo e avisou o Yo o seguinte, deixou claro que ele não hesitaria em matar ele se ele fosse pra cima de novo. E num certo movimento decisivo, o Makoto usou o terceiro braço da forma humana, né, que estava em volta dele da mana, para agarrar o Yo, mostrando que mesmo numa forma humanoide, ele não precisava se limitar a 2 braços específicos. Ele poderia criar 4, e a luta continuou sobre o céu estrelado lá, com o Makoto erguendo o Yo e demonstrando a superioridade no controle da situação. Depois dele começar a falar que mataria ele se ele retornasse, parecia improvável que o Yo voltasse. Só que aí o Makoto, filho, deu um socão lá no Yo e saiu voando e desapareceu no céu estrelado. Apesar de valioso, não importava onde ele caísse, provavelmente ele seria capaz de se recuperar. Depois de jogar o Yo longe, Stella agora dominar o local não parecia ter tanto problema. A Sofia gritou para ele não desviar o olhar e já veio dando um golpe muito poderoso. Era difícil de manter, né, com as marcas pretas espalhadas pelo corpo. Só que o Makoto escutou o som da forma humana dele se quebrando. A Sofia, com um grito de vitória,
não percebeu que essa parte da mana dele podia se reconstruir. E no instante, quando ela destruiu, se regenerou e bloqueou a espada dela, permitindo que o Makoto agarrasse dela. E aí o Makoto começou a questionar do poder defensivo da Sofia. E aí o punho do Makoto liberou um calor explodindo lá, a Sofia gritou de dor. Uma experiência nova, inclusive até pra Rona, que tava vendo ali essa cena aterrorizada. Olhando pra luta diante dela, a Rona sentiu medo com isso, cara. O próprio puro terror estava ali. O Yo, vendo o Makoto sendo empurrado para trás, tentou até se juntar à batalha, só que ele tinha sido derrotado. A Rona percebeu que o Makoto, se ele usasse esse terceiro braço, o Yo não teria a mínima chance. E o Makoto tinha uma massa de poder mágico que rivalizava com a escala de um país capaz de se regenerar, até de usar feitiços instantaneamente. E era uma ameaça literal. Apesar disso, a Rona ainda acreditava que poderia combater o Makoto, especialmente com a ajuda da Sofia. A raça demoníaca via o Makoto e a Sofia agora como duas ameaças. Eliminar um deles seria crucial. A Rona estava determinada a lutar também, mesmo sem a permissão do seu senhor. E ela começou seus preparativos. Conectou sua área e sem que os dois percebessem começou a formar um feitiço. Só que antes que ela pudesse prosseguir, o Makoto já mandou ela parar. E tipo, falou lá, Rona, eu não sei o que você tá pretendendo fazer, mas se você continuar formando esse feitiço, cara, eu vou te esmagar. Daí o Makoto, mesmo à distância, emitindo esse aviso, mano, deixou a Rona com o olho arregalado de nervoso. Se lembrando de como ele conseguia prever os seus ataques e como conseguiu fazer isso lá na academia, mesmo quando deveria ser algo impossível. Isso deixou ela nervosa. O que teria acontecido com o Makoto nos últimos dias para ele ter mudado tanto assim? Essa parada só passava pela cabeça da Rona. Mas apesar de tentar negar ali todo o antagonismo em relação a ele, a Rona começou a suar frio. Ela sabia que não era hora de hesitar. Quando ela percebeu a localização geral do Yo, ela decidiu recuar, reconhecendo a imensa força da Sofia, capaz de rivalizar com os 4 dragões superiores, mas vendo o Makoto confrontar ela sem mostrar nenhum sinal de medo, percebendo que subestimava o poder dele. Ela não tinha noção de onde ele poderia chegar. Finalmente, depois de uma breve troca de palavras, então, a Rona decidiu meter o pé, deixando o Makoto e a Sofia sozinhos. Pra ela agora, ela percebeu realmente que o Makoto era como o próprio diabo. E mesmo enquanto tentava negar isso, a sensação persistia dentro dela. Então lá na sala de audiência vazia, o Makoto ficou olhando cara a cara pra Sofia. Ele notou como a espada dela parecia grudada na sua mão e questionou a escolha dela de lutar até a morte. Só que a Sofia não estava com medo também. Ela também pretendia matar o Makoto, porque ela considerava ele uma ameaça para todos os seus objetivos. E apesar do confronto no geral, a Sofia acabou elogiando o herói do Império, destacando a sua coragem, a sua habilidade. E o Makoto, quando percebeu um fragmento de poder mágico dentro da Sofia, sentiu uma certa admiração também. Mesmo que ela não tenha percebido, ele reconheceu a sua resistência ao encanto do herói do Império, né, do Tomoko. Aquele herói que parecia não importar com quem ele estava lidando. Desde que fosse uma bela garota, ele estava lá botando o olhinho dele para pegar a mulher. O Makoto sentiu uma certa necessidade de tomar umas medidas para garantir que isso não resultasse em vítimas em Azora também. E, mano, poderia ser um problema muito grande. Então ele percebeu que qualquer poder que pudesse afetar até mesmo a Sofia representava uma grande ameaça. E apesar de estar sob o encanto, a Sofia não parecia representar uma ameaça séria para o Makoto. Ele via ela como alguém presunçosa ou excessivamente confiante numa batalha, tá? E quando ele viu a Sofia elogiando o herói do Império de forma desajeitada, aí o Makoto sentiu pena dela, mano. Porque ele ofereceu para dissipar esse encanto, mas a Sofia interrompeu ele, ordenando que ele ficasse em silêncio. Enquanto isso, o Makoto estava prestes a continuar falando, a Sofia começou a se transformar. Começou a vir com chamas ali, asas de fogo, de dragão, tudo se espalhando pelas costas dela e começou a se mover numa velocidade muito mais rápida, atacando sem dizer uma única palavra. O Makoto até reconheceu, pô, realmente ela tem muitos truques na manga, incluindo cortes, marcas pretas que deixavam o corpo dela como se fossem armas, tá ligado? Transformado em armas. E apesar dos ataques da Sofia, o Makoto manteve a confiança, respondendo a ela, dizendo ao Shiki também, né, pela transmissão do pensamento, para ele agir conforme ele desejasse, porque o Shiki já estava pedindo autorização para acabar com o nosso querido Mitsurugi, né, o Lancer lá do outro lado. Mas finalizamos o capítulo por aqui, cara. Sim, a luta tá só começando e essa luta vai ter que ser dividida em 2 vídeos, tá? Esse aqui falamos especificamente como o Makoto lutou contra 3 pessoas ao mesmo tempo. Todo mundo, ele falou, vem, pode vir todo mundo que eu vou lutar. O Yo foi, a Sofia foi, até a Rona ficou ali meio querendo ir, mas depois voltou, enfim. As coisas estão começando a apertar. O calo tá apertando pro lado dos inimigos do Makoto, porque o Makoto tá fazendo esse calo apertar, né? Pra ele nada vai ficar ruim. O cara vai destrinchar cada um ali tranquilamente. Bom, se
Se você tá curtindo e quer continuar acompanhando, não esquece, mano, de caprichar no likezão, de se inscrever no canal, de ativar esse sininho, mantenha esse sininho ativado, é o mais importante pra você receber as notificações de Tsukimichi e a gente continuar conversando sobre essa história maravilhosa, esse final da temporada e depois também, né? Não é porque a temporada acabou que a gente vai parar de falar de Tsukimichi. Porra, tem 400 capítulos de novel pra gente conversar, então tamo aí pra falar muito mais dessa história, beleza? Tamo junto sempre, família. Muito obrigado pela força, beijo no coração de vocês. Vocês moram aqui, tamo junto demais e até a próxima. Valeu!